Sou Graça Castanho, tenho o universo dentro de mim, por isso estou aqui no Planeta Mulher. Seja bem-vindo ao Planeta Mulher. Eu já começo hoje assim, fazendo uma pergunta para você. Já ouviu falar em uma educadora canábica? Olha, só aqui no Planeta Mulher para a gente trazer para você. Alguns adoram esse termo, outros nem por isso. É sem dúvida nenhuma um termo assim um bocado controverso. E por isso mesmo é que a gente traz para você, para a gente debater sobre esse assunto. E eu tenho aqui comigo ela que foi professora durante muito tempo na Universidade dos Açores e agora dedica toda a sua vida ao cannabis, mais ou menos muito do seu tempo, certo, Graça? Certamente que sim. Esta tem sido uma luta, um ativismo. Ainda era professora da Universidade dos Açores, já estava a fazer investigação, já estava a estudar este tema dos benefícios da cannabis e das múltiplas utilizações que esta família destas plantas tem, não é? Porque quando nós falamos de cannabis, nós não estamos a falar de uma planta, não é a planta da cannabis, são 200 e tais espécies, subespécies, variedades, com diferentes características, umas mais para utilização industrial, outras para a questão medicinal e este tem sido o meu ativismo e confesso que de uma vida inteira dedicada às pessoas, à educação, aos valores, aos direitos humanos, também às competências, não é? De leitura, de escrita, tudo aquilo que é de veras importante nas nossas vidas, das nossas crianças, na formação do que é ser um cidadão e uma cidadã ativa e consciente. Eu dei comigo percebendo que ser ativista nesta área era deixar também uma marca muitíssimo importante numa área que hoje em dia está a revolucionar o mundo. Sabemos que é bem verdade aquilo que disse, como as pessoas gostam, outras pessoas não gostam, mas o não gostar depende muito do nível de ignorância que se tem sobre o assunto. E há assuntos relativamente aos quais nós temos mesmo que nos desafiar. E o desafio começa com a educação. Como temos mesmo que estudar, porque não é possível que esta planta tenha tantos benefícios e seja uma mais-valia para tanta gente no mundo e para outras pessoas que tanto precisam dela, as conduza, por exemplo, à cadeia. Sim, ou isso é que importante, conduza ao preconceito, ao mito. É muito importante a gente trazer aqui essa discussão e assim quando nós falamos, eu quis logo que a Graça viesse aqui falar, porque infelizmente foi uma planta muito demonizada nessa época em que nós vivemos, apesar de que tudo começa a melhorar e ainda bem, porque quando nós pensamos em cannabis, nós pensamos muitas vezes numa década de 70 que as pessoas usavam apenas para se distrair, apenas para acalmar e nós sabemos que ela tem imensos benefícios e hoje nós vamos trazer também esses benefícios aqui, já que estamos no Planeta Mulher, muito focado para as mulheres. A Graça já falou, e muito bem, sobre os benefícios e quantidades de variedades que tem da cannabis. Mas quando nós falamos da mulher, é verdade que a cannabis traz aqui muitos benefícios? Nós não nos podemos esquecer que a mulher é um ser humano. Sim. Nós pertencemos à classe dos mamíferos. Sim. E é muito interessante estudar e aprofundar este nosso conhecimento, porque percebemos que os mamíferos todos têm aquilo que se chama o sistema endocannabinoide. Nós somos seres canábicos por excelência. Por quê? Porque nós produzimos endocannabinoides, nós produzimos exatamente aquilo que depois as plantas, como por exemplo a cannabis, vai produzir, mas em fitocannabinoides, porque é o mundo das plantas. Né? Então, de uma maneira geral, os mamíferos são seres canábicos, nós temos um sistema endocannabinoide, que é um sistema que já está a ser muito estudado pelo mundo fora, especialmente nas universidades de medicina, nas maiores universidades. Sim, a Graça está a me dizer que nós, seres humanos, também produzimos cannabis, é isso? Isso, canabinoides.
que endocannabinoides, são os Sim. nossos intrínsecos, a nossa condição humana. Agora, quando a pessoa adoece, quando a pessoa vai avançando na idade, esse número que nós devíamos ter, essa dimensão canábica que nós devíamos ter dentro do nosso corpo, que a nossa biologia oferece, mas que vai enfraquecendo ou com a doença ou com a idade, vai também diminuindo bastante. E é aí que surgem as doenças. O que foi que se descobriu? Que há uma planta na natureza que produz fitocannabinoides e que quando as pessoas tomam, e também os animais, porque existe uma medicina canábica veterinária. Olha lá. Quando as pessoas e os animais tomam esses fitocannabinoides, o que é que vai acontecer? Vamos modular o nosso sistema natural, intrínseco, o tal sistema endocannabinoide. E isso também vai incentivar o próprio sistema a produzir os tais endocannabinoides que estão em falta. Por isso é que, quando falamos da cannabis, obviamente que nós vamos focar aqui, certamente, sobre a questão da mulher, mas é preciso perceber que, que isto traz consigo uma dimensão muito maior, junto dos seres humanos, junto dos outros animais, e esta é uma planta, esta de facto é a planta que traz muita saúde, traz muitos benefícios, e as mulheres, fazendo parte desta humanidade, claro que vão ter depois especificidades que vão beneficiar. Mas, por outro lado, é preciso perceber que o sistema endocannabinoide é o sistema que regula todo o funcionamento do nosso organismo. É o sistema, digamos que é o grande maestro da nossa existência. E contribui para o bom funcionamento de todos os órgãos, de toda a nossa anatomia, digamos assim. É o que regula o sono, o humor, a ansiedade, a fome e o bom funcionamento também dos nossos órgãos. Então, diga-me uma coisa. A cannabis por si só não vicia ou vicia? A cannabis, nós estamos a falar das tais 200 e tais espécies, subespécies e variedades. Só para aqueles que estão lá em casa compreenderem isso. Tudo começa com uma planta que é muito rica em muitos canabinoides, mas tem o canabinoide THC, que produz aquela sensação, enfim, de alguma alteração e de mudança de consciência. No caso da planta do cânhamo, que faz parte desta grande família das plantas da cannabis, os níveis de THC são de facto residuais muito baixos. Então estamos falando aqui do cânhamo. Do cânhamo, que apesar de ter um nível de THC muito baixo, os relatórios das Nações Unidas e a ciência que abunda pelo mundo fora coloca o cânhamo também na rota das terapias, do farmacêutico, do medicamento. A cannabis sempre foi a farmácia verde, a farmácia natural que a humanidade sempre teve à sua disposição. Aliás, os índios já usavam, os índios da América do Sul. São milhões e milhões de anos com o uso desta planta. E hoje em dia nós estamos nesta luta, nós e o ativismo pelo mundo fora, que é para trazermos a planta de volta à humanidade. Porque nós estamos a falar de um direito humano. Um direito humano que nos foi retirado por motivos há 100 anos, inclusivamente estamos a celebrar 100 anos de proibicionismo, mas o que levou ao proibicionismo da cannabis foi um conjunto de mentiras e interesses económicos por parte dos Estados Unidos, que na altura quiseram impor um modelo económico. Você acha que essa foi uma planta injustiçada? Muito injustiçada, por isso é que nós estamos recuperando, e essa recuperação está a ser feita pela via da ciência. Já não há outro caminho. Nós nos eventos para onde andamos, que são eventos com muita ciência, feitos em universidades, com investigadores, com cientistas, com professores de todos os níveis de ensino, mas também com muitos pacientes. Aquilo que a gente percebe é que isto já não tem retorno, porque durante muito tempo, quando não havia suporte científico, fazia-se criar um conjunto de mentiras e de mitos que escondiam... É só para recreação, né? Que escondiam a realidade e o grande potencial que estas plantas têm. Quem estuda estas matérias sabe que
há 100 anos, estas plantas foram proibidas porque os Estados Unidos quiseram impor um modelo económico que se revelou ao longo deste século a maior tragédia para o mundo. Quiseram impor as negociatas dos combustíveis fósseis, quiseram impor as fibras sintéticas, os plásticos, depois também as comunidades hippies não ajudaram muito porque eram consumidoras, mas eram pacíficas. Sim. E neste ser pacífico não queriam entrar em guerras, não compravam casa, não compravam carro, não se casavam, não faziam festas, não gastavam gasolina, e os Estados Unidos, que queriam então impor este modelo e com outras indústrias. O capitalismo não gostou O capitalismo não gostou. E com muitas outras indústrias, como por exemplo o cânhamo é matéria-prima para testas e para muitas outras coisas. Quiseram impor o algodão industrial, não é? Que também foi outra desgraça, porque desgasta os terrenos, consome muita terra, existem muitos agrotóxicos, enfim, e tudo isto resultou num grande bolo. E então quem comandava, o que foi que fez? Fez acreditar que a cannabis transformava anjos em diabos. Era mesmo este marketing que era feito, transformar anjos em diabos. E aquilo foi crescendo, foram impondo isto também ao resto do mundo, e ficamos nós privados dessa tal farmácia verde, desse tal potencial terapêutico de medicamento natural que hoje está a ser recuperado. Sim. E quais as indicações que a Graça acha que é a principal, Graça? Hoje, o que você percebe no seu dia a dia que é mais indicado? Olha, não tenho condições para responder essa pergunta porque são tantas as indicações. Sim. Mas na sua prática, por exemplo, para acalmar, para ansiedades, para depressões? É muito importante nós percebermos que quando as pessoas tomam fitocannabinoides, não é? A partir da planta da cannabis, nós vamos estar a modelar o sistema endocannabinoide que tudo comanda. É o grande maestro. Então, se eu vou tomar fitocannabinoides, mas estou com uma fibromialgia, aquilo vai atuar na minha fibromialgia. Se há pessoas de uma forma geral, é isso? É de uma forma geral. Tudo vai depender da necessidade, porque vai regular o sistema. Então há pessoas que têm dores, há pessoas que estão com ansiedade, há pessoas que estão com depressão, há pessoas que estão fazendo tratamentos, por exemplo, de cancro e que ficam muito tontas, perdem o apetite, precisam muito também destas plantas, doenças degenerativas, enfim, é um conjunto. É uma infinidade de situações. E cada vez mais, com o avançar dos anos e com a investigação, nós temos que compreender que não há uma verdade universal para o efeito deste medicamento, porque isto não é um medicamento para a dor de cabeça, isto não é um medicamento para a dor no pé ou para as articulações, não. Isto é para regular o sistema de cada um e de cada uma. E de que forma, Graça? E de que forma que é feito essa ingestão desse medicamento? Nós temos muitas formas de chegar aos fitocannabinoides. Hoje ainda se usa fumar, por exemplo, ou é mais gotas? Como é que isso se manifesta na prática? Claudine, quando nós fazemos o acompanhamento e o aconselhamento, muitas vezes as pessoas chegam até junto de nós e dizem: quero uma flor de CBD. Porque temos também que perceber que nem tudo aquilo que a pessoa fuma ou toma tem níveis de THC elevados. Pode ser só o cânhamo, que tem benefícios terapêuticos imensos, como esses todos que nós já referimos, para problemas de pele, para insónia, para aquelas questões da menopausa, para os problemas que as mulheres têm, muito específicos, inclusivamente hoje em dia há supositórios vaginais para dores menstruais, para endometriose, para tantas situações. Mulheres que, por exemplo, na sua vida sexual sofrem de alguma secura vaginal também, isso há óleos que ajudam, mas por outro lado a mulher está metida nesta grande bolha de problemas de saúde que acompanham a humanidade, da doença mental, por exemplo, não é? Do stress, da insónia. E isso tudo também seguido de um preconceito absurdo, porque muitas vezes
existem as opções para as pessoas melhorarem, mas como existe toda uma sociedade que já fala há muito tempo que isso não é certo e que esse medicamento já foi tão demonizado, de repente tem medo de experimentar, não é? Mas é importante também. Mas isso faz parte da evolução. Todos nós também, num determinado momento, eu, por exemplo, como filha, eu vivi debaixo de uma educação muitíssimo rigorosa, não é? A família era muito religiosa, nós fazíamos tudo, a nossa mãe dizia, quando vocês ouvirem falar a palavra cannabis, têm que ir para outra parte. Fujam. Eu repliquei isso junto das minhas filhas, até o dia em que eu percebi que há todo um manancial de possibilidades, de ferramentas e toda uma ciência e uma investigação, eu diria mesmo internacional, já isso é muito importante, cobrindo todos os continentes, e isso tem que nos fazer refletir, porque ou nós acreditamos na ciência, porque de facto tudo aquilo que nos envolve é fruto de ciência e de evolução civilizacional, ou então mantemos-nos como estávamos e como sempre estivemos. Isso aí é que não pode ser, porque se nós aceitamos... E não recebe os benefícios, porque se nós aceitamos modernidade, conforto, qualidade de vida, fruto desta ciência, também temos que acreditar que, e com base nos benefícios que as pessoas reportam, e nomeadamente no Brasil, em que as associações que produzem cannabis e que distribuem gratuitamente junto das populações, e são tantas as doenças, é autismo, é epilepsia, são as demências, enfim, como é que se pode tomar, isso que era a questão que a Claudine fez. Há pessoas que chegam até nós e dizem, olha, eu quero umas flores de CBD, que é para relaxar, estou muito ansioso. Que é a doença do século, né? Não é? Realmente já não estou a funcionar e depois já não durmo e tenho a cabeça numa autêntica tragédia porque não consigo descansar e tal. A nossa primeira pergunta é, mas quer flor para quê? Mas fuma? A pessoa diz, fumo. Então, fazer uma substituição do tabaco convencional, aquele que não tem o único benefício à flor da terra, por flores de cânhamo, ou então de cannabis com mais ou menos THC, também consoante a necessidade da pessoa. É claro que isto é uma mais-valia incrível, não é? Porque a pessoa está saindo de uma coisa relativamente à qual não obtém benefícios nenhuns para uma em que vai, através da flor, vai conseguir obter os tais fitocannabinoides que vão ajudar o sistema a regularizar-se, a funcionar melhor. Mas se a pessoa não fuma, claro que não vai começar a fumar, porque... não obstante, há sempre ali uma combustão inerente da qual a pessoa... Começa de outras formas, por exemplo, gotas, como, por exemplo, as gotas, não é? As gotas de CBD ou as gotas com outros canabinoides, porque depois há o full spectrum, que são os canabinoides, muitos canabinoides da planta, digamos que é uma composição mais completa, mas depois há os canabinoides isoladamente, o óleo pode ser isolado consoante as necessidades, com mais, com menos THC, com mais canabinoides, etc., ou com mais CBD, etc. E as pessoas vão obter isso através de quê? De comida, de bebida, dos tais, por exemplo, supositórios, de tinturas, dos óleos. Sim. A Graça me disse que foi criada na religião e que também vê a cannabis como uma planta, infelizmente, demonizada. Mas como é que a cannabis surge na sua vida e que te transforma dessa forma? Olha, eu tive a oportunidade de há mais de 20 anos ter trabalhado na Embaixada de Portugal em Washington, D.C., numa missão diplomática, e todos os anos as universidades organizam e fazem eventos, não é, para as pessoas das embaixadas, dos consulados e etc. E eu na Embaixada eu era conselheira para o ensino da língua, da literatura, da cultura portuguesas. Tinha que interagir com os países todos de língua portuguesa e também com as línguas europeias. E num evento que foi organizado não só para nós, mas para as embaixadas todas e para os consulados da área da educação, né? Digamos que os conselheiros da educação e da cultura,
nós tivemos uma ação em George Washington University. Sim. E lá apareceu um investigador que dizia... estamos tocando a infância, a pré-adolescência, a adolescência, enfim, com os médicos a darem ansiolíticos e ritalinas e antiepilépticos, tanto medicamento, tanta coisa, que deviam estar a dar CBD. E eu fiquei, bem, isso já foi há 20 e não sei quantos anos, há 20 e tais anos, não ainda Portugal, falava muito menos do que hoje, né? Não, e Portugal não era assim tão conhecido. Sim. As pessoas não hoje em dia é que toda a gente quer ir para Portugal, não era assim aquela coisa apetecível. Se eu perguntasse a toda aquela gente what is CBD, eu corria ao risco, poor girl, tu não sabe nada e tal. E eu então fiz cá o meu jogo. No final de tudo, fui ter com o colega, apresentei-me, sou Graça Castanho, somos colegas, sou da Universidade dos Açores, estou aqui numa missão, tu disseste CBD, mas o que é CBD? E ele disse, it's hemp extract. Eu disse, extract é uma palavra ótima, porque é extrato, extrato, é latim, mas o que é hemp? Ele disse, it's cannabis sativa L. Bem, eu senti um choque no meu coração. Eu fiquei, mas tu disseste àquela gente toda que os médicos deviam estar a dar cannabis. Ele disse, eu disse cannabis sativa L, uma planta que é muito importante para a saúde, mas cujo índice THC, que é o tal canabinoide que altera. A Graça ficou convencida na hora? Não, e eu perguntei, mas há ciência para isso? Ele até referiu que havia ciência vinda do Brasil, do professor Carlini, da USP, e também de Israel, do professor Mecholan. E eu aí disse, bem, eu estou, claro, ávida de saber, sempre fui muito aberta também. Eu disse, olha, mas se o colega está a dizer que há ciência, eu também quero aprender. E então aí começou... Entrou para isso. Sim, mas devagar, em dose eventos. Presentemente, posso dizer que já estive em grandes eventos de cânhamo e de cannabis em Berlim, em Barcelona, em Las Vegas, Londres, Nova Iorque, sei lá, imensos países. Eu própria depois é que comecei a organizar a Cana Açores, com base também nesses exemplos e nesses modelos, e ao perceber que nesses encontros havia grandes oportunidades de passar informação e conhecimento. Tirar a ignorância das pessoas, né? E no fundo, estes eventos para onde nós andamos e aquilo que nós também fazemos à nossa medida são uma grande forma de fazer marketing, mas educando. Não é? É marketing, por um lado, pela positiva, porque o marketing tem sido sempre pela negativa, mas aqui, com tanta gente e com tanta ciência e com tantos especialistas... E com tantos problemas. E com tantos problemas para resolver, e cada vez mais, e com tantos problemas para resolver, em que a resposta mais correta, segundo a literatura médica internacional, reside mesmo nas plantas da cannabis. Este é que é o grande desafio. Aqui, inclusivamente, há medicamentos da medicina convencional para determinadas patologias em que essa medicina convencional não dá resposta. As pessoas ficam cada vez mais doentes. No caso mesmo da epilepsia, eu própria conheço alguns casos que a pessoa só melhorou das convulsões, e às vezes eram muitas por dia, com a cannabis. A verdade é essa. Por exemplo, é das primeiras situações, o autismo, a dor, a epilepsia, estas três áreas correspondem às três principais. Quando se dá essa redescoberta, esse resgate, começa tudo por aí, com o autismo. É com a dor, é com o bem-estar. E no Brasil foi muito engraçado, porque a gente tinha o professor Carlini, que era o homem da ciência, mas também tínhamos o Padre Ticão, que celebrava missas à Santa Maria, e a Santa Maria era a cannabis. Os dois já faleceram, mas o próprio, sabendo da ciência, e muito amigo do professor Carlini, e fruto dos grandes benefícios que ele via na sua comunidade, porque aquilo traz paz, traz tranquilidade, acaba-se a violência,
violência. A grande droga hoje em dia no mundo é o alcoolismo, que está liberalizado, que toda a gente acha que é uma coisa incrível. Nós temos os governos a apoiarem provas de vinhos e mais bebidas, desde a sementinha até às grandes embriaguezes. Nós temos um apoio total em toda a escala. Por isso é que a nossa voz tem que se levantar e dizer: há outras prioridades e vamos começar pelas prioridades, e a prioridade é devolver a saúde às pessoas. Ok. Agora, diga-me uma coisa, e você já falou que tem que orientar, educar as pessoas. O que é uma educadora canabidiana? É isso? Canábica. Canábica. É bem mais fácil. É bem mais fácil. O que é ser uma educadora canábica? Uma educadora canábica, para já, tem que fazer um percurso académico, não é? Frequentando as formações, é isso? Sim, formações, indo aos congressos, fazendo inclusivamente formações mais especializadas dentro da medicina. Mas o Brasil nós temos os médicos prescritores, claro, não é? Temos o pessoal da saúde que prescreve, que também tem que fazer a sua caminhada. A sua caminhada científica e também profissional. Mas depois há todo um conjunto de pessoas que têm que fazer outras especializações. Dentro são especializadas em sementes, são especializadas no cultivo, no processamento, na comercialização, e depois há um grupo grande, enorme, de milhões de pessoas que se tornam educadoras canábicas. Nós fazemos cursos que vão buscar um bocadinho destas áreas todas, para além de percebermos depois das próprias características agronómicas desta planta, e de que é que ela se compõe, e como é que é o cultivo, e as colheitas, etc. Fazemos também na área da medicina. Não é para nos tornarmos prescritores, mas é para podermos ajudar as pessoas a escolherem a cannabis como uma possibilidade. Porque, tal como o resto da medicina, há pessoas que dizem que, olha, eu acho que me estou a dar melhor com os meus medicamentos, que o médico passou. Há pessoas que dizem, doutor, doutora, eu quero manter as duas coisas. É um complemento, É um complemento. E há pessoas que fazem os seus tratamentos, às vezes das doenças mais terríveis, em estados mais avançados, optam só por cannabis. Eu não estou aqui dizendo que cannabis é para toda a gente e é para todas as situações, mas que a pessoa deve ter o direito de poder experimentar, porque pode ter ali uma grande aliada, não é? uma grande aliada para a sua saúde. Isso também é verdade. E a ciência tem sido muito clara. Cannabis com níveis moderados de THC ou um bocadinho mais de THC não são plantas para adolescentes e também não são para pessoas novas sem problemas. Porquê? Porque essas pessoas têm o sistema endocannabinoide a funcionar bem. Quando, definitivamente quando um o sistema endocannabinoide é que está falhando pela doença ou pelo avançar da idade, é que tem que suplementar. Ora, há muitos jovens, não é, que tendo o seu sistema endocannabinoide a funcionar em pleno, vão usar cannabis, e cada vez com mais THC, e cada vez com maior frequência. Ora, isso pode conduzir a psicoses, isso pode conduzir àquela sensação, eu já não me estou a sentir bem com isto, pois a pessoa já não está a receber benefícios, já está com uma sobrecarga de endocannabinoide, de fitocannabinoides em cima de si, não é? E ainda recebe mais organismo, e depois a pessoa tende a ir procurar outras soluções, e aí é que surge o tal problema de ir à procura de outras substâncias, de outras coisas. Mas Claudinas, eu não posso deixar de dizer uma coisa destas. E dito isto, aquilo que a gente precisa de saber é que as plantas da cannabis, ou a cannabis medicinal, são mais para as pessoas adultas e para as pessoas idosas, é quem mais beneficia, e hoje em dia a cannabis está a ser tratamento para drogas mais pesadas, para cracks, heroínas sintéticas, acalmar, porque aí é precisamente com essas plantas, o desmame, não é? O desmame é feito já com cannabis. Graça, sabe que nessa nossa versão do podcast do Planeta Mulher, nós temos um desafio, e esse desafio é a pílula da verdade, tá? Vamos lá.
Aceita? Claro que sim. Se aceitar, tem que responder a questão. Claro e não que há sim. como fugir. Pode ser? Seja lá qual for a questão. Pega uma e vê qual o número que vai calhar pra Graça. É só pegar um e a abrir. pílula tem... muito bem. Tem É aqui um até número. verdinha. Tem um número aí dentro, escolhe um número. Eu escolho ou tem um número? Tem um número aí dentro. Já escolheu isso? Já escolhi. Ok, já percebi. Pronto. Deixa eu ver. Oh, meu Deus. Esta tarefa é difícil. Aham. Número 1. Número 1. Eu não Vamos tinha ver. dito que a cannabis é número 1. Olha. Hã? Está a confirmação. Olha, pronto. Ó, Graça, então a pergunta é a seguinte. Eu acho que você já respondeu, mas fica aqui a questão. A cannabis é para toda a gente? A cannabis é para toda a gente tentar perceber se aquela é uma resposta. A grande Ok. maioria Ok. beneficia. Ok. A grande maioria beneficia perante Ok. doenças que estão já estudadas na ciência, que dizem que a cannabis tem tido resultados excepcionais. Não é certamente para quem tem o seu sistema endocannabinoide a funcionar bem, por excelência. Pode ser um complemento, pode ser um grande aliado, não tem necessariamente que ser para toda a gente. Ok. É para quem vai beneficiar dos fitocannabinoides que a planta oferece e que depois vão ajudar no problema que a pessoa tem. Ok, minha querida, muito obrigada por partilhar tanta informação em tão pouco tempo. obrigada. Obrigada por estar aqui. As portas do Planeta Mulher estão sempre abertas para você voltar e partilhar tanta coisa interessante que você trouxe aqui pra gente. Eu é que estou muito agradecida. Planeta Terra, sempre. Planeta Mulher A Planeta Mulher, também sempre. está na Terra, é verdade. E para você que está aí, o nosso recado é o seguinte: continue aí, continue conosco e não perca nunca o seu tempo a falar mal das pessoas, a pensar mal das pessoas, a não pensar o que é melhor para a sua própria vida. Porque a vida é feita disso, a vida é feita de paixões, aqui como a nossa Graça, a vida é feita de amor, a vida é feita de respeito. E a vida é feita também, sabe de quê? De luta. Mas todas as nossas lutas, a gente que pegue e vai em busca de uma vida melhor, de uma família melhor, olha lá, de um planeta melhor. Até o próximo programa.